cão do vizinho hoje, meu Deus. Eu li os comentários dos últimos 2 vídeos que nós postamos aqui no canal Relevante e percebi que algumas pessoas pediram que eu fizesse recomendação de livros, ou seja, que eu apresentasse os livros que influenciaram a minha maneira de pensar. Então eu quero apresentar aqui uma série de vídeos. Eu não vou apresentar todos os livros que influenciaram a minha vida nesse vídeo de hoje, mas com esse vídeo eu quero começar uma série aqui no canal Relevante intitulada Livros que eu recomendo. E eu vou separar essa série em 3 ou 4 partes. Em alguns vídeos eu vou apresentar livros que falam do relacionamento com Deus e com as pessoas. Em outros vídeos eu vou apresentar livros sobre teologias e maneiras de interpretar a Bíblia e por aí vai. Bom pessoal, vamos então direto ao ponto, vamos direto ao assunto, vamos então apresentar os livros que eu estou a ler e recomendo para você. O primeiro livro que eu gostaria de apresentar para você é o Tcharam! Discípulo Radical de John Stott. Olha para essa capa, manos. Olhem para essa capa. Olha a maneira como eles escreveram radical aqui. Uma árvore criando raízes. Logo, de cara, você já vê qual é a proposta que John Stott tem para todos os seus leitores. As raízes aqui quer dizer alguma coisa aí para você, mas eu não vou me ater ainda a ele agora. Eu quero que você observe o livro assim de fora. Ele tem uma capa muito interessante, tem um acabamento excelente. Ele é pequeno, não tem muitas páginas, então você pode fazer um desafio de ler esse livro em 3 dias ou em 4, no máximo uma semana. Não é um livro que te levará muito tempo para ler, até porque ele não tem uma leitura muito difícil, ele não é muito denso. E vamos agora entrar para o interior do livro. O português traduzido para esse livro não é muito difícil de compreender, a leitura é fácil e você não vai precisar consultar um dicionário sempre que for ler, e também não é cansativa, e você vai ler esse livro como se estivesse a conversar com o próprio John Stott. É um livro muito interessante, você vai amá-lo. Discípulo Radical, por quê? John Stott, logo nas primeiras páginas, ele começa explicando por que esse tema, e ele diz que nós precisamos resgatar a palavra discípulo, porque um discípulo faz exatamente aquilo que faz o seu Senhor. E por que radical? Porque uma pessoa radical, ela está extremamente comprometida com alguma coisa. Nós precisamos estar extremamente comprometidos com o Senhor. John Stott apresenta 8 características que um discípulo de Jesus precisa ter. No sumário você tem contato com essas 8 características. A primeira é inconformismo, semelhança com Cristo. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho dessa semelhança com Cristo aqui, porque respondeu muitas dúvidas que eu tinha com relação ao meu relacionamento com Jesus Cristo. Eu li a Bíblia nos Evangelhos e eu me perguntava como é que eu posso ser parecido com Jesus Cristo. E John Stott responde como é que nós podemos ser semelhantes a Jesus Cristo. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal sobre isso, tá aqui no balão desse vídeo. Uma coisa que eu gosto muito nos livros também são as notas bibliográficas, e o livro Discípulo Radical tem. Isso é muito bom. Por que eu gosto das notas bibliográficas? Porque o escritor deixa no final de livros outros autores que influenciaram as suas ideias. Isso é muito bom. Olha só, a partir de John Stott você vai conhecer muitos outros autores. E John Stott sempre deixa as bibliografias no final dos seus livros. Discípulo Radical aí para você, vai abençoar bastante a sua vida. Um segundo livro que eu queria recomendar para você é de Erwin McManus, Alma Artesã. Este livro é surpreendente. Olha para a capa. Cheia de criatividade. Logo já nos mostra que o livro fala sobre arte e criatividade, mas não no sentido de que você vai sair por aí pintando quadros. Claro que esse livro vai servir para você também, mas a ideia de Erwin McManus com esse livro é bem maior do que nós usarmos simplesmente uma tela para pintar um quadro ou um pedaço de madeira para esculpir uma estátua. A ideia de Erwin McManus com esse livro é fazer da nossa própria vida uma obra de arte. Esse livro é surpreendente. Ele foi best-seller nos Estados Unidos. Eu demorei um tempinho para adquiri-lo porque eu não encontrava nas livrarias aqui da minha cidade, e ele foi uma oferta de um amigo que está no Brasil, que assinou, ou seja, que se inscreveu no canal Relevante, e eu quero mandar um forte abraço para o Neilson Graça, que mandou esse livro do Brasil para aqui. Eu li ele assim, acho que em 4 dias, eu devorei esse livro. Erwin McManus
pequeno, nos remete até Gênesis capítulo 1, e diz o seguinte: nós somos filhos de Deus, criaturas de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós somos extensão desse Deus. Quando Deus nos criou a partir do barro, Ele soprou em nós o fôlego de vida, e esse fôlego de vida transferiu para os seres humanos o ato criativo de Deus. Logo, se nós somos criaturas de Deus e Deus soprou em nós, nós carregamos o DNA de Deus e nós passamos a criar a arte, nós passamos a ser seres criativos e através da nossa vida criamos um futuro, criamos uma realidade. Nós arquitetamos uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de fazer igreja, uma nova maneira de fazer família, uma nova maneira de fazer ministério. Através da nossa vida, Deus quer se apresentar para o mundo. Por último, eu gostaria de apresentar o livro de Brennan Manning, Um Impostor que Vive em Mim. Olhem só esse título, olhem só essa capa, olhem só esse acabamento. Muito lindo, parece um livro velho, assim. Quando eu comprei, eu disse, nossa, que livro bonito. Esse não é o único livro de Brennan Manning que eu tenho que tem esse acabamento assim lindo, essa capa tipo livro velho e dá vontade de cheirar. Um impostor que vive em mim fala que dentro de cada um de nós pode estar a existir um impostor, uma pessoa que vive, que se esforça e faz de tudo para que as pessoas possam olhar para você como um pastor bem-sucedido, como um cristão muito espiritual e que tem um relacionamento intenso com Deus. Esse livro faz com que você desista dos seus zelos espirituais e da vaidade desses zelos. Por mais incrível que pareça, existe arrogância em nossa santidade. Agora deixa eu ler os parágrafos que eu sublinhei aqui desse livro. Um impostor em mim. Olha só o que Brennan Manning escreve. O impostor em mim treme só de pensar na possibilidade de provocar insatisfação ou ira nos outros. Incapaz de ser franco, ele se protege, dissimula, procrastina e se cala pelo medo da rejeição. Você tem medo de ser rejeitado e por temer a rejeição você acaba fingindo ser uma pessoa que você não é. Há um impostor em você que usurpa a sua real identidade, monta aí um esquema de fingimento só para que as pessoas te aceitem. Olha mais o que Brennan Manning escreve aqui. Impostores se preocupam com a aceitação e aprovação. Por causa da necessidade sufocante de agradar os outros, não conseguem dizer não com a mesma convicção que dizem sim. Não pelo compromisso pessoal, mas pelo medo de não corresponder à expectativa das pessoas. A sobrevivência do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar uma imagem de perfeição diante do público. Isso tem muita semelhança com esse novo cristianismo aí que nós temos. Durante muitos anos, diz Brennan Manning, o desempenho ministerial era um modo de me esconder do meu verdadeiro eu. Criei uma identidade por meio de sermões, livros e histórias que contava. Raciocinava da seguinte maneira: se a maioria dos cristãos tem um bom juízo a meu respeito, então não há nada de errado comigo. Quanto mais investia no sucesso ministerial, mais real se tornava um impostor em mim. O falso eu faz o possível para impedir que enxerguemos a realidade do vazio que há em nós. Veja que profundo é isso. São esses 3 livros que eu gostaria de recomendar hoje para você nesse primeiro vídeo da série Livros que eu recomendo. Se você tiver aí um dinheiro na sua carteira, compre, você não vai se arrepender. Que Deus possa ricamente te abençoar. Na próxima quarta-feira eu volto com mais livros e falou!